Terça, né? Hoje é terça-feira, pessoal. Estou aqui nesse cantinho porque nós temos muita gente boa aqui nesse Eu estúdio. nunca fico aqui, tá estranho ficar vendo. Tá vendo? Agora você se vê daqui, tá? O Daniel Choi tá lá do outro lado, cansado, ficou o fim de semana todo trabalhando lá no Hagai. E essa tarde a gente tá aqui com o João, a Sharon e o Caio, que vieram para falar sobre um assunto que a gente já tem conversado um pouquinho aqui dentro, que eu tô achando muito interessante e eu acho que é muito relevante. Se você estiver ao vivo agora, esse programa, esse papo que a gente está fazendo aqui, ele é ao vivo. Se você estiver aí, você pode mandar seu e-mail e você vai participar e entrar nessa conversa aqui. A Rede Fale, ela está com mais uma das campanhas, e dessa vez a campanha é Em Defesa da Vida Sem Agrotóxico. Esse programa, ele é feito para quem come, então se você não come, pode desligar. Eu acho que ele tem esse interesse porque a gente se alimenta, a gente come, enfim, e a gente quer conversar um pouco sobre isso. É como eu já falei, algumas coisas que a gente estava conversando aqui dentro, elas são... Eu desconhecia, né? Nesses 40 minutos, 30 minutos que a gente conversou, eu já fiquei pensando tudo. Assim, 100%. Caramba, meu! 100%. Mas eu espero que esse tempo que a gente vai ter aqui seja esclarecedor, sobretudo. Lembrando que o Caio Marçal já participou Caio aqui. Caio é figurinha algumas vezes, carimbada. Né, sobre outros temas. Né? A primeira vez que foi lá o ano passado, na época das manifestações. Né, acho que teve uma vez que eu vim aqui, você não estava. Você veio falar sobre a rede. Legal, eu não estava. Especificamente sobre a rede. Tá bom, exatamente. Tá bom. Mas aqui no cartão dessa campanha que a Rede Fale está fazendo, tem o versículo de Isaías 24:4, eu queria ler, que eu acho que é um pontapé para a nossa conversa, que diz o seguinte: eu trouxe a vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Esse contaminar de Isaías tem uma série de inferências, né? Quer dizer, existe uma série de questões quando a gente pensa nessa contaminação. O tema do programa hoje, João, Sharon, Caio, Carlos Brigantinha, é sobre agrotóxicos. Alguém vai falar assim, cara, mas o que um programa que tenta, às vezes, discutir sobre teologia... Conteúdos cristãos. Primeiro, a gente não está aqui para discutir essa teologia tão acadêmica, mas eu acho que é mais essa teologia que se derrama na terra e se esparrama. Né? E eu acho que o João, como a gente tem conversado aqui já esse tempo antes, tem lembrado para a gente algumas vezes de que quando a gente fala da criação do Senhor, ela começa num jardim. E o chamado para a gente é tratar a criação como quem cuida de um jardim. Pena que a maioria de nós em São Paulo já não tem mais jardim em casa, né? Então a gente perdeu assim, essa noção mínima do trato com a natureza, do cuidado que ela necessita. Mas assim, não sei qual de vocês quer começar, mas como que é essa interface, vamos dizer assim, de uma temática que é tão importante, que afeta tanto as nossas vidas, as nossas como um todo, como seres humanos, como participantes da criação, com essa questão de uma teologia do Evangelho de Jesus. Como que a gente linka esses dois temas? Ou para não ficar assim, dando a impressão que é um assunto meramente técnico, e não é. Caio, como é que a gente seduz o nosso ouvinte, ou o nosso web espectador a entender que este é um assunto importante? O João estava dando a dica aqui de pensar, por exemplo, na nossa Santa Ceia contaminada por agrotóxico. Mas, enfim... então, eu acho que, sobretudo, entender, acho que, essencialmente, lembrar que a nossa relação com a Terra se dá também nessa mediação da nossa obediência a Deus. Uhum. Lembrar que o Deus a qual nós servimos afirma com todas as letras: eu sou o Senhor de todas as coisas. Portanto, lembrar que na medida em que nós sabemos que Deus é dono de todas as coisas, nós devemos ter o devido cuidado com aquilo que é dele, que é do Senhor. Uhum. E na medida em que a ética bíblica, a ética cristã, a ética social cristã nos chama a esse cuidado integral da terra, que também se media a partir da nossa relação com o outro, né? Na medida em que Deus
por exemplo, ele não aceita que as nossas relações com a terra sejam baseadas, por exemplo, na exploração indevida da terra, na nossa, e especialmente na realidade brasileira, da nossa concentração, né, de propriedades e de terras, a qual a Bíblia abomina com todas as letras. Essencialmente, entender que isso faz parte da nossa vocação como servos do Senhor. E que na medida em que nós servimos ao Senhor, Deus nos destina uma série de paradigmas relacionados ao cuidado integral da criação. Você diria que uma pessoa evangelizada, não vou usar o comum que seria o evangélico, não, uma pessoa evangelizada, ela precisaria ter isso como um item importante na sua relação com Deus, consigo mesmo e com o outro? Sim. Acho que é fundamental reconhecer e resgatar essa dimensão de conversão, que a conversão, ela não apenas muda a minha relação com Deus, mas muda a minha relação com a vida, muda a minha relação com a ordem criada, muda a minha relação com o alimento, muda a minha relação em relação como que eu usufruo desses bens que o Senhor nos destina e destina para todos, né? Quem reconhece que Deus é Senhor sobre todas as coisas, inclusive a própria terra, não pode ter uma postura relaxada em relação à terra. Não pode ter uma postura displicente em relação à sua criação. Não pode ter uma relação doentia que macula essa terra, que envenena essa terra. Essencialmente, o que a palavra de Deus nos chama é de que Deus está muito pouco preocupado com as nossas liturgias, com os nossos formatos, mas o que nos infere a partir do texto bíblico é lembrar categoricamente que do jeito que nós nos relacionamos entre nós, seres humanos, com a sua criação, reflete a nossa relação com Deus, reflete a nossa relação com o sagrado. Portanto, saber adorar a Deus implica em ter um novo modelo de vida. Que transforma a minha relação com todas as dimensões que nos são colocadas cotidianamente. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. A gente está aqui para aprender com vocês. Total. Assim, boa parte da população... Se ele deixar, eu interrompo. Boa parte da população vive nas cidades. Às vezes eu tenho a impressão que as crianças acham que o leite vem da caixinha, né? Quer dizer, a gente perdeu essa relação de que o leite, o alimento, quer dizer, você falou da terra, do cuidado da terra. O fato de nós sermos essencialmente uma população urbana dificulta essa compreensão. Eu quero só uma coisa interessante, dos evangelizados. Eu diria o seguinte, a grande comissão de Jesus recomenda, o Senhor Jesus disse assim, façam discípulos. Eu acho que nesse fazer discípulo é que deveria entrar essa agenda, né? O João já comentou algumas vezes aqui, ele não falou nada, né, João? A gente está citando o nome do João, mas deixa o João falar. Mas o João já comentou algumas coisas aqui. Não, já falou bastante, coisa muito interessante, mas ele já disse aqui que a igreja ela tem um desconhecimento profundo sobre essa temática. Quer dizer, no fazer discípulo, nós estamos omitindo esse aspecto, que toca nas coisas relacionadas à criação. E que o fato da gente viver na cidade me parece assim que distancia ainda mais de uma realidade do qual a palavra nos ensina. Eu acho que se a gente quer ser seguidores de Jesus, a gente é difícil na cidade, porque a gente realmente não veja a realidade do campo, a realidade do pequeno agricultor que está sendo envenenado, né, pelos produtos. Mas o Jesus, quando ele veio, uma coisa que ele fez é que ele tornou visível os que não eram visíveis, né? Os que estavam afastados da sociedade, né? E eu acho que isso é um desafio quando quando nós somos evangelizados, convertidos, não sei o que, né? A gente tem que encarnar essa coisa que Jesus fez de olhar para olhar para os que, né, estão sendo ignorados.
E acho que tem algo essencial aí na missão cristã. Vocês começaram pelo jardim, né? Pensar que, embora partícipes da cidade, o chamado da igreja é sempre apontar para o jardim de Deus, né? Sim. E no fim da história, Apocalipse fala, né? Que é a ideia da criação humana e a criação de Deus juntas numa cidade-jardim. Né? Então, no meio do jardim tinha uma cidade, criação humana, fruto da nossa separação com Deus, no fim da história se reconciliam com o jardim. E o nosso chamado como igreja é apontar para o jardim como algo possível de Deus, que nos relembra cotidianamente, todos os dias, sobre esses esquecidos da cidade. Sobre esses esquecidos que são usurpados da sua saúde, usurpados da sua visibilidade, e do qual a gente é chamado a relembrar, rememorar e entender que essa dimensão da alimentação passa cotidianamente, todos os dias, nas nossas liturgias, na Santa Ceia, né? Nós nos alimentamos, nós falamos aqui, brincamos, né, que nosso linguajar evangélico, protestante, cristão, sempre passa pela dinâmica da alimentação, né? A alimentação do semear, do plantar a igreja, mas o quanto que a gente reflete tão pouco, né? E quantas igrejas transgênicas estão nascendo por vocês aí. falou de plantar a igreja, eu pensei nisso, cara. E a gente, muito transgênico, né? E quanto é evangélico transgênico envenenado que usurpa, né? Que esquece dessa natureza da semente de Deus, que me chama a esse compromisso essencial com a vida de Deus no mundo, com a terra, com a sua criação. O Caio, eu queria provocar o João, assim, e aproveitar a presença dele, assim, no sentido de qual é João, assim, no que você vê do mundo hoje, no chamado mundo corporativo, mercadológico, que sufoca e oprime os pequenos, os menores, e provoca essa grande exploração mundial, que faz do mundo ser um mundo perigoso para todos nós, por exemplo. Qual é a cadeia, ou como é que se identifica essa cadeia do mal, essa engrenagem do mal, e como é que a gente interrompe essa engrenagem do mal? Vamos entender desse jeito. Complicado, mas eu acho o seguinte. Eu vou anotar, porque eu vou sair daqui fazendo. Eu acho que quando a gente começa uma caminhada com Cristo, a gente tem que estar disposto a duas coisas. A primeira é um compromisso com o cuidar, né? Acho que isso é muito forte, né? O amarás está muito presente, né, nesse convite que Deus coloca nessa caminhada. E o segundo é estar preparado para o espanto. Para o espanto? Porque a caminhada com Cristo foi sempre essa, né? De espanto e de novidades e coisas que não eram imagináveis, né? Não eram esperadas. E eu Como acho... diz nosso querido Osmar, com assombro, né? Exatamente. Com assombroso, né? Então acho que são duas virtudes fundamentais. E utilizando elas, a gente vai encarar esse mundão, e olhando para a questão da defesa da vida, né, contrário aos agrotóxicos, primeiro, então, a gente está apegado ao amor, ao cuidado, e a gente vai começar a perceber que as pessoas não estão sendo cuidadas, seja no processo, na produção do alimento, seja na forma de comercialização, seja no consumo e nos desdobramentos negativos que isso pode gerar. Né? Então, isso já mostra que se a gente tem essa responsabilidade do cuidar da criação, cuidar do próximo, a gente vai perceber um desafio, né, na forma como isso tudo está sendo desenvolvida. E se preparar para o espanto. Acho que a igreja tem que se preparar para o espanto, porque essas coisas estão veladas para a igreja hoje, né? A igreja não percebe
que isso tudo existe e existe de tal forma que é contrário ao convite que Cristo faz para segui-lo numa caminhada. Né? Desculpa a brincadeirinha que eu vou fazer. Numa igreja que recebe revelação todo dia, meu. O mercado da revelação no mercado religioso é um dos itens mais interessantes, né? Mas eu nunca vi uma revelação do tipo como essa que você está falando. Do tipo, nós temos... Ele está usando a palavra desvelar É. no sentido de revelar para, né? De denunciar. Tirar o véu, né? Tirar Pra o poder véu, ver. mostrar, né? Então. Não tem revelação a esse respeito, né, Caio? Não. Desculpa, era só para fazer uma... A gente não tem uma revelação Desse na igreja mundo do tipo assim, religioso. nós temos 14 produtos, né? Vamos pensar na campanha agora da Fala e talvez tentar utilizar um pouco, porque assim, a gente fala de mais vida, menos agrotóxico. Em termos concretos é o seguinte, uma dos pedidos que é direcionado através desse cartão, no caso é a Presidente da República, né, de que se tome providência em relação ao fato de que o Brasil usa 14 produtos na produção de alimentos que são banidos em outros países. E eu imagino, quer dizer, que esses produtos que foram banidos lá, eles são usados aqui, eles devem fazer um mal muito grande a toda essa cadeia de produção, de pessoas, de produtores e tudo mais. Né? Quer dizer, mas aí a gente entra assim, numa questão que não é simplesmente o produto. Né? Quer dizer, tem toda uma rede funcionando, toda uma engrenagem, uma série de engrenagens. Né? Como que é essa questão? Vamos pensar assim, quando a gente fala de produção de alimento, a gente senta e come, essa é a realidade. Eu vou no mercado, pego lá o pacote das coisas, põe no carrinho, pago. Por isso que eu estou falando, eu acho que é um trabalho de desvelar nesse aspecto. Quer dizer, como que é feita a produção hoje de alimentos? Vocês estavam falando sobre uma coisa que é a questão da produção de grão. Você tem uma série de indústrias hoje que trabalham com grãos que são de determinada forma, um produto químico que é utilizado, tal, aliás, ele tem um nome que é interessante, agrotóxico, né? Quer dizer, ele é tóxico. A gente faz tanta campanha contra tóxico e tem mais esse ponto. Então, Tá tomando tanta droga, né? Exatamente, né? Quer dizer, tem uma cracolândia assim, global aí na agricultura, tanta Tanto que droga. o termo que o pessoal usa é defensivo agrícola. Defensivo agrícola, né? Não é. Que não tem esse... agrotóxico, normalmente, né? Mas assim, eu acho que é interessante trazer um pouquinho à luz essa questão. Como que é nessa máquina de produção de alimento, como que é a produção de alimento? Como que ela acontece? Como que é esse alimento que chega na nossa mesa? Eu o pensamento que você estava com aquela questão da revelação, mas tenta fazer o caminho de volta aí. Com isso que o Fernando colocou. Eu acho que eu nem sei mais o que a gente está conversando, mas eu acho que só nesse caminho o pessoal da Jocum do Rio está com uma experiência interessante que mostra um pouco desse problema. Uhum. Teve os deslizamentos uns anos atrás e uma galera foi lá para servir e descobriu, né? O espanto foi a situação desses agricultores é muito ruim, né? E quando eu estou comprando os produtos lá perto da minha casa, eu não tenho essa ideia. Uhum. De tal forma que eles hoje conseguiram ligar as igrejas com os produtores, né? E estão agora ajudando no processo de parar com a utilização dos agrotóxicos e tornar então uma agricultura com mais comprometimento com a criação, né? E com as pessoas que vão consumir aquilo. E aí, hoje, a gente tirou todos esses interesses comerciais, né? E trocou pelo esse olhar de cuidado. Uhum. E 3 alfaces que a igreja compra direto desse agricultor, de muito melhor qualidade do que comprava antes em outros lugares, equivale à caixa de alface que ele tinha que vender antes dentro daquele sistema que estava envolvido grandes corporações e... Tinha os atravessadores. Sim, atravessadores que compraram o alface por tipo 10 centavos do agricultor, levaram por meia hora, 1 hora para a cidade e venderam por
R$1. Sim. E o pequeno agricultor que trabalhou por meses, colocou todos os recursos dele e dela naquele alface, ele ganha 10% do que ele vale no mercado. E essa igreja e o Jocum, o que eles fizeram é tirar aquela pessoa que estava atravessando e pegando 90% do lucro. E eles são muito dedicados lá no Rio, eles vão lá todo fim de semana, e é um trabalho duro de conseguir isso, mas de conseguir fazer esse vínculo, mas também é uma coisa simples de né, conhecer quem tá, né, quem tá fornecendo a sua comida, e pergunta como que eu posso te ajudar, porque quando eles chegaram lá depois do enchentes, tudo isso começou depois que um menino, Lucas, viu um casal, Djalma e Patrícia, jogando os tomates deles fora, porque o custo de embalar eles e tudo foi mais alto do que produzir. O que ele ia ganhar. Então eles jogaram fora. E ele perguntou como que a gente pode ajudar. E começou com uma mesa pequena numa igreja e agora tem 15. E mais de 150 voluntários envolvidos. No caso, as igrejas se tornaram as consumidoras tipo, a comunidade vai lá e compra a produção do produtor. Isso. E consome, quer dizer, aí fica... Mas a forma de produção mudou, João. Eles estão nesse processo. Alguns já mudaram, outros estão mudando, mas é isso. O compromisso com o cuidado, extrapolando as relações, acho que mais óbvias, para a produção, o consumo, as estruturas, né? Então acho que esse é um desafio claro colocado pelo Evangelho pra gente e que só precisa ser encarado, né? Agora. Você ia falar alguma coisa? Eu acho que aí tem outras questões assim que são muito interessantes, né, que precisam ser colocadas. O quanto que esse pequeno agricultor, que na média coloca 80% da comida que a gente consome todos os dias, o quanto que às vezes ele é refém de uma estrutura injusta, porque ele, para receber subsídio, ele precisa estar atrelado a isso, usar o veneno, usar esse agrotóxico, geralmente esses agrotóxicos que causam mal à saúde dele, né? Você tem 14 agrotóxicos que comprovadamente fazem mal à saúde, que atacam o sistema nervoso central, que causam câncer. Você tem, por exemplo, a pesquisa da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que vai dizer que, por exemplo, os índices de suicídio, os índices de câncer são bem maiores em relação a esse pequeno produtor. Você tem questões relacionadas à contaminação da terra, né? Porque de fato você está envenenando a terra. Você tem o uso, por exemplo, por exemplo, da pulverização, né, aérea, que contamina 99%, acaba não atingindo a produção agrícola, acaba atingindo quem mora perto, o pequeno agricultor. E você tem casos, por exemplo, em que escolas foram contaminadas, e a gente tem literalmente um abuso, né, do poder econômico, que se usufrui de toda uma cadeia opressiva e que também alimenta outros problemas no Brasil relacionados, por exemplo, à própria concentração de terra, né? Porque a monocultura, que tem sido o grande motor do agronegócio no Brasil, se vale dessa lógica secular no Brasil da acumulação de terras. Nós sabemos muito bem que essa lógica é uma lógica violentadora, que tem causado mortes aos índios, aos quilombolas, a todos aqueles que lutam pelo direito de acesso à terra, que tem violentado os pequenos produtores. Acho que a campanha toda se dá também de desvelar essas relações de poder que existem e que fraturam e violentam a vida. Acho que é fundamental assim, que a igreja de fato se envolva nessa temática e entenda assim, que existe um clamor
do campo em nosso país que não pode passar desapercebido. Não pode passar batido, e que a gente é chamado como discípulas e discípulos do Mestre a dizer a esses perversos que nós nos opomos a qualquer sistema iníquo e que gera morte. Uhum. Agora, Caio, falta o quê? Porque, por exemplo, pensando de novo na campanha, falta uma legislação, ou ela está aí e ela não é cumprida? Olha, o que falta, na verdade, é de você, por exemplo, empoderar ações como a agroecologia. Né? Você tem uma relação hoje de investimento que é extremamente desigual, né? Em todas as esferas do poder público no Brasil. Né? Você tem uma pressão do agronegócio, dessas grandes corporações que fazem um lobby ferrenho já há muito tempo, que impedem que, por exemplo, esses 14 agrotóxicos que causam mal à vida, eles sejam banidos no nosso país. Detalhe, esses agrotóxicos já foram banidos em grande parte do mundo. Né? Você tem toda uma disputa aí também secular em relação ao acesso à terra. E, além disso, há discussões aí sobre transgênicos, discussões aí relacionadas, por exemplo, a contaminação do solo, né, a questão da irrigação. Você tem outras questões que estão imbricadas no processo e que, como disse o João, vão se desvelando. Então, a pauta de luta, ela é muito grande, né? Mas, se permite, é o mote do Fale, né? Falta a gente se levantar contra a injustiça, né? Eu acho que a pressão popular, ela precisa ser feita para vencer esses grandes lobbies. Então, mas para ter pressão precisa ter conhecimento e informação, né? Sim. Aí eu acho que entra essa questão, das pessoas terem informações de como que as coisas são, como que elas funcionam, porque eu acho que a gente estava falando um pouco, eu acho que essa questão do agrotóxico, da produção de alimento e tal, o fato, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que o fato da gente viver na cidade nos torna distante dessa realidade. Né? Então, por exemplo, existe uma outra questão que eu tenho que exemplo que eu dei, que é assim, existe uma questão séria relacionada à indústria farmacêutica e uma estrutura iníqua relacionada ao sistema de saúde e tudo que acontece, mas ela é mais conhecida, pelo menos assim, se debate mais, se discute mais, até porque existe uma desconfiança generalizada quando você fala da indústria farmacêutica, mas assim, chega mais. Mas quando a gente fala dessa questão da produção de alimento, do uso de agrotóxicos e de como que é perverso esse sistema, e assim, a matriz como um todo precisaria de ser mudada, não é simplesmente que eu estou entendendo, não vamos mais usar agrotóxico, não, isso é um detalhe de todo um sistema que precisa ser alterado. Cara, a gente fala muito pouco sobre isso, e aí como que vai ter um reclamo popular se mal eu tô sabendo o que está rolando em termos de que daquele... E se depender da do grande arroz e mídia... feijão que chega na minha mesa. E se depender da grande mídia, você não vai saber mesmo. Exatamente, porque ela está Como atrelada crerão, se não há aos quem concentradores de terra, né? É. Então a gente lida, a gente participa, por exemplo, da frente permanente contra o agrotóxico, e numa conversa que a gente teve no grupo lá de Minas, é de que a gente é uma briga assim de Davi contra Golias, literalmente. Porque a gente está lidando com grandes corporações que se vinculam a grandes interesses, que se vinculam aos grandes poderes de comunicação do quarto poder. E a ignorância, né? Mas Deixa eu só ler um e-mail do Luiz José Braga Júnior, lá de Mogi Guaçu. Ele mandou e-mail já faz um tempo que eu não li. Ele disse aqui: disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente. E isso vos servirá para mantimento. Gênesis capítulo 1. Meio ambiente também é assunto bíblico. Parabéns pelo programa. Abraços a vocês. Abraço para você, Luiz. Fica aí. Luiz. Obrigado pela participação. Desculpa, quem que eu cortei? Vai, João. Bom, vou resgatar uma coisa que foi comentada, depois a gente pode voltar para a questão da cidade, mas comentou da agroecologia, né, que é uma opção, uma outra estratégia de produção de alimento. Defina rapidamente a agroecologia, João, para quem está ouvindo. Então, eu vou tentar fazer isso, mas pensando exatamente
na nossa ótica cristã, porque eu acho que é um testemunho vivo, Sim. né? A agroecologia é a gente olhar para a criação, perceber a sua dinâmica maravilhosa e reproduzir aquilo de forma intencional para produzir alimento. Uhum. E aí você vai fazer intervenções mínimas que façam que esse processo natural se desenvolva mais rapidamente. Uhum. Então Deus fez, tá maravilhoso, funciona, que é uma maravilha. Em vez da gente destruir tudo isso para fazer uma outra forma de produção de alimento que vem veneno, que vem injustiça, não, vamos aprender com aquilo que Deus colocou aqui na Terra, porque com certeza vai ser muito mais interessante. Uhum. Dá para você dar um exemplo, por exemplo, de uma intervenção humana nesse sistema maravilhoso que Deus criou? Que Vou dar um valeria muito a contra-exemplo. Quantas frutas a gente come no nosso dia a dia que são da Mata Atlântica, que é aqui o nosso bioma daqui da cidade de São Paulo? Fala uma aí que a gente come. pena? Nossa, a menor ideia. Só vou dar uma dica, né? Banana não é, Laranja não é? laranja não é, coco não é, manga não é. Morango não é. Olha que loucura. Entendi. Né? E o que está produzindo aí na Mata Atlântica que a gente não sabe? Então, a gente tem assim, são nomes que a gente fala que a gente nem reconhece, que não vão fazer muito sentido. Ou outra loucura, se aqui é lugar de floresta, por que a gente derruba a floresta para plantar um tapetão de soja, de cana, né? A gente tem que... Esse lugar aqui, é lugar de floresta. Vamos aprender a produzir comida na floresta, né? Então, é esse desafio que a gente só vai conseguir fazer se a gente se sensibilizar para a criação. E não... Ô, João, aí eu vou usar então um argumento assim que é o que a gente às vezes ouve. Mas se não fizer isso vai faltar alimento. Que é o... Geralmente é o discurso que é feito. Catastrofismo. Né, que mas tem que fazer isso porque a gente tem muita gente na Terra, no planeta, e tem que produzir alimento para esse mundo todo. Qual que é a resposta para esse argumento que geralmente é tão batido? São duas. A primeira é que tá no DNA da nossa igreja o compartilhar, né? Uhum. Então, hoje o que a gente vê é que a gente não tem essa prática real. Inclusive, a Sharon falou, muito alimento é jogado fora. Uhum. A segunda também interessante é numa floresta. Se eu comparar uma floresta com um lugar lá de trigo para fazer pão, com certeza numa mesma área vai ter muito mais trigo. Mas se a gente for ver tudo que tem na floresta, e que hoje a gente não tem essa sensibilidade de o que usar da floresta, a gente consegue muito mais alimento ali do que trigo. Ou seja, a gente vai ter variabilidade. Uhum. Então a gente vai ter que reaprender a comer. Sem contar questões do cunho de cuidado com o próximo, né? No sentido de quantas pessoas trabalham numa monocultura. Então, o dinheiro de uma monocultura está indo para um dono, né? Sendo que numa prática agroecológica, o número de pessoas que vão interagir é muito maior. Uhum. Então, você está cuidando das pessoas, né? Se você permite que o dinheiro que está sendo utilizado para a troca dos alimentos, ele não se concentre, mas sim circule dentro dos trabalhadores, né? Uhum. E o próprio trabalho em si como um benefício. E aí quando a gente pensa só em vai faltar alimento, o que a gente mais produz aqui no Brasil hoje, a gente coloca no carro ou dá para boi comer. Uhum. Né? É alimento ou faz papel, né? Esse essencial, né? Então a gente precisa desvelar esse cenário, né? Para ser possível a gente viver um cristianismo um pouquinho mais próximo da palavra, né?
acho que daquilo que a gente também falou, né, antes na nossa conversa, né, era de que assim, quem detém o menor espaço de terra hoje é o pequeno agricultor, e ele coloca 80% da nossa comida, né? da alimentação. Agora alguém come celulose aqui, alguém come, né, você tem uma produção aí enorme de produtos que não tem nada a ver com a nossa alimentação propriamente dita. Uhum. Acho que o que essencialmente essa campanha deseja também colocar é o quanto que esses mitos, né, eles são vendidos a partir de uma lógica equivocada, né, ou mal intencionada. A agricultura tradicional, 50 anos atrás, ela sempre conseguiu dar conta de alimentar todo mundo. O problema é quando a lógica da alimentação acaba sendo dominada por uma perspectiva de mercado. Pela lógica do mercado. Né? Então, assim, quando o mamão entra na jogada, né, você violenta a terra, você violenta a criação, você expulsa o pequeno trabalhador do campo e ele vem morar nas periferias da grande cidade, e que vai gerar mais violência, que vai gerar mais morte, mais dor. E a gente não se dá conta que esses processos que também incidem sobre a cidade estão relacionados ao campo. Sim. Bom, mas assim, olhando a cidade, o mundo é urbano hoje, na sua grande maioria, né? A maior parte da população do mundo vive nas cidades, né? E elas estão aí, elas são fato, a não ser que os tsunamis destruam-nas, né? E aí nós ficaríamos todos assombrados e mortos, talvez, né? Mas assim, como compatibilizar, né, a cidade como ela é, quer dizer, e a urbanidade como ela com uma proposta cristã, né, de convívio, de modo que nós, como o Fernando disse, assim, ensinemos nossos filhos, ou no meu caso, os meus netos, né, a se comportarem, a se relacionarem com a criação de um outro modo. Quer dizer, há como resgatar a criação na cidade, do modo que as cidades estão projetadas e avolumadas e, tipo, eu diria assim, né, assustadoramente agressiva. A cidade se tornou uma coisa altamente agressiva em todos os sentidos. Quer dizer, não dá para destruir a cidade nem para mandar todo mundo de volta para o campo. Quer dizer, Não dá. não? Eu acho que tudo que foi construído, né, ele pode ser reconstruído. Acho que essa é a primeira coisa, né? Acho que o olhar fatalista, ele não pode ser aceito, né? Eu acho que a gente tem toda a possibilidade de achar inúmeras alternativas. Eu acho que São Paulo é uma referência da agricultura agroecológica urbana já. A gente tem um movimento, por exemplo, de produção orgânica em Parelheiros, município de São Paulo. Né? Agora, uma outra questão é repensar. Porque, assim, a cidade, do jeito que ela tá, ela é um instrumento que auxilia muito ao ser humano se afastar de Deus, eu acredito. Porque é só você ficar na beira da praia, chegar numa cachoeira, se deparar com um passarinho numa árvore, que isso te promove um sentimento de espanto, um senso de transcendência que resgata, eu acho que essa questão do divino. Né? Com certeza. Então, eu acho que uma outra conversa eu acho que cabe às igrejas essa reformulação, talvez, porque quando a coisa apertou, a igreja foi pro deserto, né? Para segurar em oração aquelas coisas que estavam totalmente desvirtuadas. Então, talvez movimento monástico. Pro deserto. E aí acho que tem toda uma dimensão aí, né, que a gente fala em relação a essa criação que desvela, o que nos deixa um cara de espanto, né, que nos mostra o Criador, que é um bom argumento para que os cristãos se envolvam, é de que a gente está matando o maior dos nossos evangelizadores, né?
o maior missionário que nós temos, que é a criação, que não precisa usar palavras, né? Os céus, né? Os céus manifestam A glória de Deus, a ordem criada, né? Sem palavra, de dia e de noite. Né? A gente está matando o maior dos nossos missionários, gente. Né? A gente, nós cristãos que nos condoemos diante da dor, da perseguição que os nossos irmãos sofrem em locais onde o evangelho não pode ser pregado, aqui a gente está matando o maior deles todos os dias. Todos os dias. E que detalhe, não usa de palavras, né? Não precisa da nossa teologia verbalizada, né? Você percebe Deus, né? Quanto que isso é essencial e quanto que esse projeto de sociedade, de cidade que anula Deus é um projeto diabólico. É um projeto que nega Deus todos os dias, né? E que mata aquilo que é mais, que nos remete mais ao Senhor. E parece meio bucólico, assim, mas o coletivo das igrejas ecocidadãs está desenvolvendo um trabalho de apoio a uma comunidade terapêutica, né, que auxilia dependentes químicos que resolvem sair dessa situação da Cracolândia e ficam um tempo numa fazenda para desintoxicar, e a gente está fazendo um trabalho de agroecologia com eles lá. E a natureza é tão maravilhosa que tem gerado esse sentimento de espanto, né? E aí a gente combina isso com oração e está sendo uma experiência muito interessante no que diz respeito a um resgate espiritual com o auxílio da própria criação. E mesmo dentro da cidade, o João e a esposa dele, Paula, eles vieram para minha casa, onde o dono da casa, né, em vez de deixar a terra como é, ele colocou concreto, né, em cima. Não dá para plantar nada, mas eles trouxeram folhas, né, galhos de um condomínio, né, que limpou a terra lá, e trouxeram. A gente achou uns tijolos na rua e fizeram um jardim em cima do concreto. E agora eu tenho um pouco de natureza na minha casa, onde não tinha nada. Agora eu posso sair da casa, no meu pequeno quintal. Eu tenho, né, tomates, cerejas, que são os mais gostosos que eu degustei na minha vida. Tipo, eu nunca comi um tomate. E como é que tão está sendo a gostoso. relação com os vizinhos, Sharon, agora? E os vizinhos também, eles também criaram uns pequenos jardins, e a gente está usando uns malas velhas para fazer mais pequenos jardins. E como duas das minhas vizinhas são do campo, tipo, elas têm maioridade e elas têm um conhecimento que a gente que cresceu um pouco, que não tinha esse relacionamento tão perto. Vieram do interior. Vieram do interior. E Tem daí na eles memória, têm uma... né? Como é que era? Exatamente. Daí elas me dizem, né? Não pode cortar assim, tem que cortar assim, tem que tirar essa, tem que... E a gente acaba, né, trocando o conhecimento. E a João e Paula também me ajudou a fazer uma minhocária. Daí a gente colocou isso no meio das casas e todo mundo coloca os restos da comida lá. E a gente não tem muito espaço, mas é possível. Isso muda o nosso relacionamento com a natureza e com um ao outro também. Eu estava imaginando aqui, Sharon. Tem 2 e-mails que eu queria ler depois, pode ir. Eu estava imaginando aqui, Sharon, o João e o Caio, os ministérios infantis das comunidades pelo Brasil afora, nas chamadas igrejas, né? Tendo lições dessas, né? Você tem, por exemplo, igrejas lá no Rio que estão usando o teto da igreja para plantar, né? Fazer a plantação. Lá em casa, depois que a gente se envolveu com a campanha, foi muito legal. A gente também se envolve com a luta das ocupações lá em Belo Horizonte. Sim, e a gente encontrou lá
toda uma hortinha que tinha lá nas ocupações, que a gente trabalha essa questão da agricultura urbana, e lá em casa a gente não tem espaço para nada mesmo, apartamento de 40 metros quadrados, mas a gente decidiu comprar alguns vasos e começar a plantar hortaliça, plantar. E a gente tem comida, e quanto que isso, assim, além da comida ser saborosa, o quanto que isso nos remete a essa dimensão do cuidado. Que legal. Né? Tem uma coisa muito interessante, porque existe um discurso hoje que fala muito sobre a humanização, né? Essa questão de ações que nos humanizam. E quando a gente pensa na palavra humano, que vem da palavra humus, né, eu acho que o que a gente está tocando aqui, essa questão assim, meter a mão na terra, é um processo de humanização. Né? E passa por isso que eu acho que o João falou, de uma nova compreensão, ou de um resgate de uma vivência, melhor dizendo, de quem nós somos e de quem é nosso Criador. Né? Então eu acho que esse contato com a terra, com o humus, eu acho que é um facilitador do que você está falando, de perceber que nós somos humanos, ou seja, a gente veio daqui, isso aqui também, quer dizer, Deus nos deu o sopro de vida, mas a partir da sua criação. Né? E é meio, só porque um jardim coletivo, uma horta comunitária, o desdobramento quase natural é depois começar a trabalhar questões relacionais, de espiritualidade, né? E aí convite para apresentar Cristo. Né? O Anderson aqui de São Paulo, boa tarde a todos, aprendendo com o papo e perplexo com a omissão das autoridades. Eu completaria da nossa também, não é só das autoridades, né? Pois já se sabe a respeito dos males causados pelos agrotóxicos e nada é feito. Avise ao Brega que quer o selo de café orgânico nos cafés do caminho. Isso é com você. Marcelo Santos, São Paulo, que bom ver o Caio aqui no Coinonia. Minhas palavras, se possível. Ele tem algumas perguntas aqui. O agronegócio corresponde a uma parcela significativa do PIB brasileiro. No cenário onde o Brasil é cobrado a apresentar forte crescimento, como convencer a sociedade, nela a igreja, que é preciso uma luta contra o agrotóxico? Segundo, a percepção que tem é que a igreja é mais solícita, mais sensível às questões contra a violência e desamparo na infância do que as questões envolvendo a moralidade. Como vocês têm conseguido colocar na agenda da igreja esse tema? E como se deu o processo da escolha da campanha em defesa da vida sem agrotóxico? Carinhoso abraço a todos vocês. Marcelo, obrigado pelo seu e-mail. Rapidamente, Caio, porque a gente precisa começar a fechar. Abraço, Marcelão. Essa campanha, na verdade, é fruto já desde 2010. A gente trabalha com a questão da soberania alimentar e acesso à terra. Nós começamos, dentro da Rede Fale, uma discussão e uma mobilização em favor da PEC da alimentação, garantir a alimentação como um direito fundamental. Ainda em 2010 a gente discutiu e se mobilizou junto com outras organizações da sociedade civil sobre a questão do limite de propriedade de terra, que é como a gente disse, é um problema secular brasileiro do acesso à terra. E a gente, nessa discussão toda, soberania alimentar, a gente tem a nossa irmã Daniela Froze, que é do Conceia, que tem um trabalho maravilhoso de envolvimento nessas questões e que está sempre de forma muito intencional, né, Sharon? Colocando essa questão, e um abraço para a Daniela, que deve estar assistindo aí o programa. Bem-vinda, Daniela. Uma hora você vem aqui, hein? Com certeza. E a ideia da campanha foi tocar nesses pontos nefrálgicos, assim, do agrotóxico. E acho que fundamental, acho que o João disse, que a gente falou assim, olha, existe sim formas alternativas de se lidar com isso. E outra coisa, o pessoal fala Copa para quem, né? PIB para quem, né? Para alguns que monopolizam um sistema que se enriquece de forma indevida, estuprando e violentando a terra e o pequeno agricultor? Ou será que talvez, em nome de um crescimento talvez menor, a gente tivesse mais justiça? Né? Então, só por curiosidade, né? O Butão, o país com o menor PIB, o nome já diz, né? Butão, que desenvolveu o FIB, que trabalha com a felicidade interna bruta e não com questões monetárias, foi o primeiro país a banir por lei os agrotóxicos, né? É o primeiro país orgânico. Então, às vezes, o cuidado, né? A gente aprende com
os menos favorecidos economicamente. A gente vive numa sociedade que é altamente monetizada, né? Esse é o fato. E aí eu acho que essa questão, quer dizer, o PIB, quer dizer, o vale é a questão da grana. E acho que ele teve outra questão relacionada à criança, né? Não, ele fala essa questão porque que a percepção que tem é que a igreja é mais solícita e mais sensível às questões contra a violência e desamparo na infância. Às questões envolvendo a moralidade. Como vocês têm conseguido colocar na agenda da igreja esse tema? Acho que isso também afeta as crianças. Eu não sei como que a gente... Mas isso também afeta as crianças, né? Que estão lá no campo, trabalhando com os pais. E você tem um dado concreto do relatório da Abrasco que mostra que as crianças que estão nessas comunidades agrárias, né, elas têm sido afetadas desde o leite materno. E detalhe, essa criança ainda não tem um sistema imunológico desenvolvido. Né? Então há todo um entrecorte aí de temas relacionados à saúde, à questão ambiental, à questão econômica, justiça econômica, que não podem passar assim desapercebidos, né? E aí da criança muito mais, né? E acho que um fator interessante é lembrar que o quanto que de cânceres hoje a gente tem relacionados ao sistema digestivo que a gente não tinha no passado, né? Que a gente percebe o quanto que a alimentação tem interferido. Sim. Né? Há uma discussão, por exemplo, hoje na academia do quanto que a utilização por exemplo, de hormônios em carnes, o quanto isso tem causado problemas na saúde do ser humano. Né? Então, toda a discussão, essa questão da alimentação envolve diversas outras temáticas, né? A gente está indo para o final, assim, João, quem é você, afinal de contas? Como é que as pessoas podem fazer acesso a você? Aliás, a gente começou o papo, bem papo, porque a gente não apresentou os nossos amigos convidados ninguém, né? Aqui. E depois a Sharon fale um pouquinho dela também, para a gente passar para os que estão vendo e ouvindo. E gente que tem interesse. Né? Um que tenha interesse já é um a mais nessa história. Né? Sou o João e estou participando. É o nome do meu pai, não vou esquecer nunca mais. Maravilha. O nome do meu também, porque eu sou o Júnior. Que legal. Mas eu participo desse coletivo das igrejas ecocidadãs e que tenta trabalhar essa temática dentro da pauta das igrejas, né? E faz diversas outras atuações de cuidados, né? Principalmente com agora comunidades terapêuticas relacionando a agroecologia no cotidiano deles. Além disso, eu sou professor de ciências da rede municipal e para entrar em contato comigo tem que mandar um e-mail, eu acho. Não é nada profissional, é só ou te acha no Facebook? Acha também. João Paulo Lotufo. João Nabão. João Nabão. Lotufo. Nabão com de Nabo. Nabo grande. N-A-B-O. N-A-B-A-O. Você é da família dos Lotufos? Sou dos Lotufos. Do Zenon também? Também. Tá bom. Isso aí. E você, Sharon? Sou Sharon, eu também faço parte das igrejas ecos e também do Fale. E faz mais de um ano que eu estou ajudando com essa campanha contra em defesa da vida sem agrotóxicos. Então, tá muito bom. Você é indiana? Eu sou. E tá quanto tempo no Brasil? Mais de 2 anos direto. Legal. Muito bom. Tá com um português muito bom para quem tá há 2 anos. Tá. E através do Fale dá para fazer contato com eles também, óbvio, sim, né? Sim, né, Caio? Sim. Caio nos ensina o caminho. É isso daí. Eu pensava que era Jesus. A gente queria agradecer a presença do João, da Sharon, do Caio. Eu acho que foi muito bacana. Eu gostei. Aprendi muito essa tarde. Muito. E me ajudou a revelar, ou a desvelar um pouquinho. João, Caio, Sharon, algumas coisas assim que a gente realmente
não tem ideia. Eu acho que isso dá uma coceira assim de querer saber mais como que algumas coisas funcionam. Não, e eu acho que a nossa conversa, ela é extremamente, no meu caso, assim, encorajadora, né? Consoladora, né? A sensação de não estar sozinho nessa jornada de fazer da comunidade, como eu costumo dizer, dos seguidores de Jesus de Nazaré, não essa coisa de palco e de performance e de ganância e de umbilicalismo, né? A igreja está muito umbilical, né? Do tipo, vem a nós, né? E ao outro absolutamente nada, né? E a gente vem lutando, né, Caio, nessas empreitadas. Então é bom a gente saber que tem gente nova, jovem, né? Metida nisso e servindo o reino desse modo. Me fez muito bem estar aqui hoje. Eu acho que o papo que a gente teve, um pouquinho, eu acho que a gente vai percebendo assim que isso vai desmembrando em tantas outras coisas, mas eu acho que ele repercute pelo menos dois temas, acho, da oração do Pai Nosso. Primeiro é: venha a nós o teu reino. Eu acho que quando a gente ora, a gente às vezes não imagina as implicações de Senhor, venha a nós o teu reino. O que muda no reino dos homens quando o reino de Deus chega? E a segunda é o pão nosso, de cada dia, que tem tudo a ver com essa questão da produção de alimento e como que ela é produzida, né? Porque às vezes pura e simplesmente produzir alimento é uma coisa. Você pode usar recursos e meios que são às vezes perversos, né, para fazer isso. E eu acho que considerar o pão que é para ser partilhado no reino de Deus, ele considera os meios de produção, a terra, as pessoas que produzem, a forma de produzir, enfim, tudo bom, mais. Né? Um pão bom, né? Não qualquer pão. Esse aqui é o cartão dessa campanha. Queria encorajar você a entrar no blog da Rede Fale, na página da Rede Fale, no Facebook, do também. Facebook, na página do Facebook do Rede Fale. Eu replico tudo que você manda lá. E a gente vai divulgando. E aí, só lembrar que a gente está com a petição virtual, gente. E aí, isso. Bacana assim. Você não assina tem o cartão, lá, né? O cartão que está no grupo Fale Mais próximo de sua casa, mas você tem lá a petição virtual, assina, divulga. A gente está com um bom número de pessoas que assinaram a campanha, né? A petição virtual. E no mais, assim, procura a gente também tem outros materiais, vídeos, textos para discussão, devocionais. Se você quer mobilizar essa temática, sua juventude, sua igreja, a gente também está à disposição, não apenas eu, mas toda a equipe da Rede Fale, o João, né, parceiro nosso aqui com as igrejas ecocidadãs. Assim, a gente vai ter o maior prazer de fazer com que a igreja faça parte desse movimento de redenção do mundo. Afinal de contas, se a igreja não fizer parte desse projeto de redenção do mundo, ela não é igreja, né? É isso daí. Daniel Choi, muito obrigado. Apesar do seu cansaço, você nos deu a alegria de ter o programa de hoje. Próxima semana é na quarta-feira, não é na quinta. Ah, é? Porque Copa quinta-feira do é Mundo. feriado. Não, é Corpus verdade, Christi. quinta é feriado. E a gente só mudou essa semana, a gente não fez na quinta, a gente fez na terça, porque a gente não quis sabotar o Jogo do Brasil, porque todo mundo vê o Papo na Rede e não assiste o Jogo do Brasil. Então a gente ficou com o Jó do Filipão e demos pra terça-feira. É verdade, é isso aí. Ele Tchau. manda um e-mail. Tchau, gente. Obrigado. Acho que a gente tomou muito agrotóxico no almoço.